Fala, galera, beleza? Então, o jogador que eu vou falar aqui agora, que deu aquela volta por cima, né, e calou muita gente, é o nosso goleiro Borrachinha. Borrachinha foi o que eu escolhi para falar, que realmente ficou marcado como tá na história do Botafogo. O ano é 1979, né? O Flamengo tinha acabado de igualar o recorde de vencibilidade do Botafogo, de 52 partidas. É claro, já falamos aqui anteriormente em programas, né? O Flamengo usou um jogo de time misto, né? O Hum, Botafogo só tem jogo de time principal, mas a mídia, a torcida, eles não querem saber, né? Eles querem fazer aquela festa. Então, 52 jogos? Tá bom, 52 jogos. Eles armaram tantos amistosos para quê? Para que o jogo 53, que eles iam passar à frente do Botafogo, né? Ia ser aquela maravilha, aquela festa colossal. Mandaram fazer medalha, já tinha medalha, seria contra quem? O Botafogo, né? O jogo seria contra o Botafogo, exatamente no dia 3 de junho de 79. Bom, só que esse jogo é recheado de situações, né? Na verdade, o jogo não começa exatamente no dia 3, ele começa dia 10 dias antes. Tem um pré-jogo aí de 10 dias antes que nós vamos detalhar aqui para vocês para entender como Borrachinha tem importância na história do Botafogo. Vamos falar então um pouquinho antes desse pré-jogo. O Borrachinha, quem é? Borrachinha é goleiro, filho de Luiz Borracha, que foi goleiro do Flamengo, seleção carioca, seleção brasileira, né? Um goleiro com uma altura, para a época, uma altura considerada boa, com uma boa elasticidade, Borrachinha, né? E começou jogando futebol de salão no Vasco, foi para a ABB, depois foi para o futebol de praia, e no futebol de praia, o goleiro do Flamengo acabou levando ele para fazer um teste. Ele fez um teste no Flamengo, passou e lá ficou no Flamengo de 65 até 72, iníciozinho de 72. Mas sempre na suplência. Juvenil, aspirante. No profissional mesmo, ele jogou 3 partidas, mas é de um time misto e foi ao Japão, que o Flamengo considera, o Flamengo adora considerar time ixi, misto, né? principalmente quando Então, ganha, né? principalmente quando ganha. Então, ele tem esses 3 partidas no time principal do Flamengo, que na verdade é um time misto. Foi emprestado ao Campo Grande em 72 e entre 73 e 76 ele jogou em Manaus, já com o passe dele. Ele adquiriu o passe e ele jogou nos 3 grandes de lá, no FAST, no Rio Negro e no Nacional. E foi no Nacional, lá no finzinho de 76, num torneio Ministro Ney Braga, que o Botafogo, inclusive, foi vencedor desse torneio, que o Paulo Amaral o chamou para jogar no Botafogo, lá em finzinho de 76. E aí, acabando o contrato dele com o Nacional, no início de 77, o Borrachinha se apresentou ao Botafogo em janeiro e ficou treinando, mas só assinou o contrato no dia 14 de abril de 77. Ali ele assinou o contrato. E o interessante é que o Borrachinha ele era o terceiro goleiro. Primeiro goleiro, Zé Carlos. Segundo goleiro, Birajara Alcântara. E o Borrachinha, o terceiro goleiro. E assim foi em 77, assim foi em 78, assim iniciou 79. Bom, em 79, né, o goleiro Zé Carlos do Botafogo sofreu um acidente automobilístico, né, e tomou a titularidade o Birajara Alcântara. Acabou se machucando e o Joel Martins, técnico do Botafogo na época, que também foi técnico do Juvenil, fez subir o Luiz Carlos, ainda juvenil, fez o goleiro Luiz Carlos jogar. E ele jogando bem e acabou pegando a titularidade em alguns jogos. Bom, em resumo, de terceiro goleiro, na teoria, Borrachinha foi para quarto goleiro. Claro, o Zé Carlos estava machucado, mas se estivesse bem, seria o primeiro. O Birajara Alcântara, né, seria o segundo. O Luiz Carlos, o terceiro. E o Borrachinha acabou sendo o quarto goleiro, assim como ele mesmo fala numa entrevista. Logo após essa partida, ele disse: eu era o quarto goleiro, mas tinha todas as possibilidades de jogar. E assim ele fez, assim ele jogou. Vamos lá, esses 10 dias antes dessa partida, né? O Botafogo enfrentou a Portuguesa da Ilha num domingo
2 domingos antes dessa partida contra o Flamengo. E o goleiro Birajara Alcântara sentiu o cotovelo esquerdo. Estava aquela dúvida, fraturou, não fraturou. Em resumo, na partida seguinte contra o Olaria, quem entra? Ele, Borrachinha. E é a primeira vez que ele começa jogando. Olha, ele está no Botafogo desde 77, início de 77. E é a primeira vez que o Borrachinha ele entra jogando uma partida, em maio de 79. Ele já havia jogado alguns minutos no amistoso contra o Volta Redonda em 78. Quando ele entrou, o Botafogo já estava vencendo 3-0, isso foi em dezembro. E foi a única vez que ele tinha entrado em campo, nessa partida amistosa. E começar jogando, ele começou contra o Olaria. E jogou bem. O Botafogo venceu por 2-1 e ele não teve culpa no gol. Em seguida, o que acontece? Vem um amistoso numa quinta-feira, antecedendo já domingo, né, um jogo contra o Flamengo, um amistoso contra a seleção de Juiz de Fora. E o goleiro Birajara, ele não viaja. Todos davam como certo a sua recuperação. Então, ele continua aqui no Rio, fazendo tratamento, e todos davam como certo que ele iria se recuperar, iria jogar domingo. O Borrachinha e o time, eles foram para Juiz de Fora, enfrentaram a seleção de Juiz de Fora, o jogo foi 0-0, o Borrachinha fez 2 boas defesas na partida, e o time retornou aqui para o Rio de Janeiro, chegando sexta-feira. O que acontece? Todo mundo dando como certa a volta do Birajara Alcântara para jogar domingo. Chega no sábado, o departamento médico do Botafogo veta a participação do Birajara Alcântara. E o que acontece? A diretoria ficou revoltada. O presidente Charles Boré ficou muito aborrecido com o departamento médico do Botafogo, forçou a barra para que o Birajara jogasse, e o Birajara não tinha condições, dizia o departamento médico, e ele forçou a barra para que Luiz Carlos, que tinha se contundido no mês de maio, né, no treinamento, ele já estava bom, mas não tinha voltado nem aos treinos físicos, mas já tinha sido liberado pelo departamento médico para voltar. Voltaria na segunda-feira aos treinos físicos. Mas o Charles Boré queria que ele jogasse, porque não acreditava no Borrachinha. Muitos dirigentes, além do presidente, não acreditavam no Borrachinha. Mas não era só, muitos torcedores também. Tem uma história que está em vários jornais, que um torcedor, quando escutou a escalação, estava com o radinho de pilha, ele pegou o radinho de pilha e tacou no chão e quebrou. Quando ele escutou, o Botafogo joga com Borrachinha, ele pegou e tacou no chão e quebrou o radinho de pilha. Mal sabia ele, né, que naquele dia estava por nascer um ídolo de um jogo só, seria, mas um ídolo que, para a geração que acompanhou e que viveu ali, né, e como eu, não tinha visto o Botafogo ser campeão, fui ter o gosto 10 anos depois, em 89, ali é como se fosse um título. Eu vibrei tanto, mas tanto, como se fosse um título. Bom, a partida, né? Assim, outro detalhe, o Joel Martins, ele bancou a escalação do Borrachinha. E ele e toda a comissão, eles fizeram, né, um pacto que se o Botafogo perdesse, eles iam entregar o cargo. Isso só foi, né, a gente só soube disso tempos depois, mas eles fizeram isso entre eles, eles bancaram a atuação do Borrachinha. E por quê? O João Martins até fez uma declaração. Borrachinha jogou nas 2 últimas partidas e não decepcionou. Sou forçado a depositar nele a mesma confiança que merece o Birajara ou qualquer profissional competente e responsável. Realmente, o Borrachinha sempre foi muito competente e responsável, porque ele ficou esperando a hora certa dele jogar. Ele ficou praticamente temporada de 77, 78 e até praticamente a metade da temporada de 79 para ter a sua chance de jogar. E ele entrou contra o Olaria, contra o
seleção Juiz de Fora, e a grande oportunidade mesmo, né, que veio na véspera, quando foi vetada a participação do Birajara, foi a grande oportunidade da sua vida. O Borrachinha, mesmo no dia, falou, mesmo que eu não jogue mais nenhuma partida pelo Botafogo, essa eu quero jogar. E ele jogou. O Borrachinha jogou e foi o grande herói da partida. O Botafogo faz o primeiro gol aos 10 minutos. Renato sabe meio que dá um lençol no Toninho, chuta a bola, gol. Botafogo 1-0. E a partir dali só deu o Borrachinha. O Borrachinha fez praticamente 4 defesas dificílimas, né? Defesas importantes. Uma delas, aos 45 minutos do primeiro tempo, o Cláudio Adão, né, na marca do pênalti, chutou, ele mandou para escanteio. Logo no início do segundo tempo, o Zico limpou a bola na entrada da área, aquela bola que o Zico limpava, chutava e era gaveta, ele espalmou para escanteio. No finalzinho do jogo, numa época em que não se dava acréscimo, né? O José Roberto Reis, ele deu 4 minutos e meio de acréscimo, numa época que não se tinha acréscimo. Aí uns poderiam falar assim, não, mas Perivaldo foi expulso lá aos 30 minutos, ainda tem isso, o Botafogo jogou com -1, os 15 minutos finais, né? Então teve a expulsão, tinha que ter acréscimo, mas sempre teve expulsão e nunca havia acréscimo. Mas nesse jogo, José Roberto Reis deu 4 minutos e meio de acréscimo. Deu 4 minutos e meio de acréscimo. E um dos últimos lances da partida, praticamente o último lance, o Zico chutou uma bola e o Borrachinha defendeu e a bola sobrou na pequena área, feição para o Júnior empatar, só que o Júnior chutou para fora. Depois, no lance seguinte, o Renato Sá ainda pegou a bola quase chegando lá no gol do Flamengo, mas aí o gol, acabou que a partida terminou, o Botafogo venceu, o Borrachinha foi o grande nome da partida, jogou com segurança, defesas espetaculares, pelo menos 4, como essas 3 aqui que eu citei, né? E aí o Borrachinha foi levado até a torcida e foi ovacionado. Ele jogou com uma camisa verde da Puma. Estranho, né? O Botafogo, ele usava Adidas e Terres e Dória, que eram os fabricantes da época, mas ele estava usando uma camisa sem escudo verde da Puma. E eu coloquei essa camisa aqui em homenagem à camisa que ele estava jogando, essa camisa aqui da Puma, em homenagem ao Borrachinha. E escutando o jogo pela Rádio Tupi, do Alceu Bueno de Camargo, e vibrando, o que eu fiz? Fui para a minha coleção de futebol cards, né, que era a sensação da garotada na época, e peguei o quê? O meu card aqui, ó, esse aqui, do Borrachinha, e peguei e agradeci ao Borrachinha vibrando, e é esse card aqui que está comigo desde 79, e eu agradeço ao Borrachinha, né, que para mim é um ídolo, e para muita gente da nossa época aqui, o Borrachinha é um ídolo, porque ele fechou o gol, e um abraço no recorde do Flamengo, não tem essa. Recordista não tem. E detalhe, né? Como disse João Saldanha, o Botafogo é mais recordista que o Flamengo, porque quando o Botafogo fez o gol, o Botafogo fez aos 10 minutos. E o Renato Sá, quando jogava no Grêmio, fez o gol do Botafogo, foi depois. Então, foi lá os 20 e tantos, 30 e tantos. Boa, excelente. Então, o João Saldanha foi certeiro quando ele disse que o Botafogo ficou mais tempo invicto que o Flamengo. Boa. E é isso aí. Borrachinha, meu ídolo.